24, agora tem um quadro Check-up no rádio. Panorama 95 apresenta Check-up no rádio. Olha, hoje, sexta-feira, dia 27, o quadro Check-up no rádio traz um tema muito importante para a segurança e bem-estar dos nossos animais de estimação. Os cuidados com os pets durante os períodos de queima de fogos de artifício. Em Natal, Ano Novo, sempre aparecem essas queimas, né? Para esclarecer dúvidas e oferecer dicas valiosas, o médico veterinário Robson Góes vai abordar os impactos que os fogos podem causar aos animais e como os tutores podem protegê-los. A chegada das festas de fim de ano costuma ser marcada por uma maior quantidade de fogos e é essencial que os donos de pets fiquem atentos aos sinais de estresse e ansiedade nos seus animais. Dr. Robson, seja bem-vindo aqui ao nosso Panorama 95, bom dia. Bom dia, Marcos, bom dia, ouvintes, internautas, um prazer estar aqui mais uma vez. Quais são os principais efeitos dos fogos de artifício no comportamento dos animais de estimação? Marcos, por incrível que pareça, nós sempre abordamos esse tema no final do ano. E por coincidência, ontem, ou foi antes de ontem, houve um efeito, uma notícia, né, que várias pessoas ficaram tendo conhecimento, que foi o cão da cantora Anitta, que escutou os fogos de artifícios e foi sob a casa, né? E ficou lá embaixo no alicerce da casa e teve que os bombeiros, todo mundo tirar. Como também outros viram um gatinho que ficou enganchado na cerca, na serpentina de uma casa e aí por diante. Então, nesse período agora de festividades, onde aumenta a quantidade de fogos de artifício com estampido, né, com barulho, os animais eles sofrem bastante por terem a audição deles uma sensibilidade muito maior, e com isso faz com que qualquer barulhinho que eles escutem, né, desses fogos de artifício cause um transtorno muito grande e irritabilidade, fazendo com que eles fiquem estressados, fazendo com que eles procurem ter fuga e ganhar aí o mundo, como a gente chama, e fazendo com que as pessoas também tenham riscos de acidente. Uma moto pode bater nesse animal, causando acidente no animal, mas também causando a queda dessas pessoas e consequentemente risco à saúde de ambos. Pode ter riscos de fuga e esses animais se perderem e não saberem mais voltar para casa. Isso acontece principalmente com pessoas, com animais que vão para outras cidades, tá? Também tem nesse período, muitas pessoas vão para as praias, vão visitar casas de parentes e levam seus animais. E com a fuga, esses animais não sabem voltar mais para casa e ficam realmente perdidos aí no local onde você esteja. O que é que a gente traz esse tema? E a gente sempre aborda ele no final de ano. É que as pessoas tenham os cuidados necessários para que essas fugas não ocorram. Que esses acidentes não ocorram. Porque também pode ter os acidentes dentro dos domicílios. Gatos que tentam fugir e ficam enganchados. Gatos que tentam fugir e se cortam. Gatos que tentam fugir e quebram alguma coisa da casa e cai por cima deles, causando acidente. Cães também que quebram as coisas dentro de casa. Quais os cuidados aí, a importância da gente abordar, quais os cuidados você deve ter? Primeiro, coloque um chumaço de algodão dentro do ouvido. Por que um chumaço de algodão dentro do ouvido? Por diminuir a quantidade de som que esse animal vai receber na audição dele. O segundo cuidado que você tem de ter, coloque ele em um ambiente protegido. Esse ambiente protegido, a gente consegue entender que seja colocar ele em um quarto onde diminua a quantidade de som dos fogos que vão entrar dentro do seu domicílio. Então pode colocar ele num quarto, pode colocar ele num banheiro, tá? Desde que tenha cuidado que nesse ambiente não tenha
objetos também que não causem acidentes. Isso aí é importantíssimo. E o terceiro cuidado que você pode ter, principalmente se você tiver em um ambiente fora do domicílio, fora da sua casa, fora da sua cidade, é colocar uma identificação no seu animal, na coleirinha do seu animal. Coloca o nome dele, coloca o seu nome, coloca o telefone, porque se existir fuga, consequentemente as pessoas também vão conseguir encontrar você e devolver seu animal. E o restante das prevenções, aí é uma prevenção que já pode ser a partir de agora, são medicações que existem disponíveis no mercado, que diminui a ansiedade desse animal, diminui o estresse desse animal, fazendo com que você tenha uma boa passagem de ano. Porque o que todos nós queremos é que o final desse ano transcorra, né, termine com paz, saúde e harmonia, mas também que o começo de 2025 seja repleto aí de felicidade, de alegria e não de estresse, Marcos. Dr. Robson, existe alguma raça de cachorro ou gato que seja mais sensível aos ruídos de fogos? Olha, existem alguns animais, algumas raças que eles têm realmente uma audição mais aguçada, como também tem cães que têm um faro mais aguçado. Por isso que eles usam determinados cães para farejar, por terem essas características. Agora, para esse tipo de ação, Marcos, para esse tipo de acontecimento, que é os fogos de artifício, todos os cães, eles têm essas características. Aí, voltando ao inverso, alguns gatos têm problema de audição, aí tem os gatos brancos, eles têm uma surdez que vai de 25%, 50%, 75%, vai depender da cor dos olhos. E aí é uma característica de surdez dos felinos brancos, Marcos. Como é que os tutores podem ajudar os pets a lidar com a ansiedade provocada pelos fogos de artifício? Primeiro, se você durante os fogos, porque os fogos de artifício acontece praticamente durante toda a noite e madrugada, mas ela se concentra principalmente na 0 hora, na hora da passagem de ano. Se você puder estar com o seu cão, ou com o seu gato nesse período, ótimo. Se você não tiver, aí vai para todos os cuidados de colocar lã de algodão no ouvido, de botar ele em um ambiente protegido, de diminuir os riscos de acidente, diminuir a possibilidade de fugas. Tudo isso daí faz com que você tenha bons cuidados para com o seu animal durante a passagem de ano. Existem sinais de estresse que os donos devem ficar atentos? Primeira coisa, Marcos, é procurar um local, eles procuram um local para se esconder. E inclusive é um dos riscos que existe. Por exemplo, eu tenho uma cadelinha minha, Sol, ela gosta de se esconder atrás da geladeira. Então é um risco de acidente, é risco de choque, é risco de tudo. Com esses cuidados que você tenha, aí você também tem de proteger contra isso. Primeiro sintoma que ele vai ter é procurar se esconder. Depois é se tremer. Inclusive tem animal que tem tanto medo, Marcos, que ele pode ter uma parada cardíaca. Pode morrer em virtude de um estresse extremo. Isso daí são os cuidados. Agora, tremores, se esconder, vomitar, ter todas essas características aí são as características de estresse pré e pós os fogos de artifício. Agora, para proteger os animais, né? Você já deu algumas dicas, mas quais são outras dicas maravilhosas? A minha maravilhosa, Marcos, que eu adoro, eu sempre digo isso e sempre vou continuar dizendo isso, é chumaço de algodão, colocar algodão dentro dos ouvidos desses animais. Essa daí, para mim, é a dica principal, porque você aí já consegue diminuir muito a quantidade de som que vai entrar nos ouvidos desses animais. E, se puder, esteja com ele durante a passagem de ano. Vá protegê-lo durante a passagem de ano. Se não tiver, coloque um ambiente protegido.
Geralmente os banheiros são os locais onde tem uma acústica, tem a melhor, o quarto, né, tem uma acústica mais apropriada para acolher esses animais. Tem pergunta aqui no nosso WhatsApp, 992053030, Dr. Robson. Meu cachorro apareceu com pênis vermelho e eu noto que tem um caroço abaixo do pênis. Só que agora está muito feio, muito vermelho. O que é que pode ser? Olha, esse caroço que você fala abaixo do pênis, provavelmente é um bulbo chamado bulbo esponjoso, que é onde o cachorro dilata de sangue e a gente sempre no popular diz o cachorro engatou, né, porque ele dilatou os bulbos laterais. Agora, esse pênis vermelho que ela fala e essas características que ela diz, Marcos, muito provavelmente é um TVT, tá? Que é um tumor venéreo transmissível ou tumor de Stick, é uma doença venérea que é um câncer e que tem tratamento e que tem cura com quimioterapia. Minha orientação é que você procure um médico veterinário para que possa ser feita aí a exteriorização desse pênis e a avaliação do local do pênis em geral. Segundo, que faça um exame de citologia para que você possa ver se existe realmente ou não a presença dessas células neoplásicas e, caso confirmado, que faça os exames necessários, hemograma e os exames necessários para que esse animal tenha condições de que possa ser feita a quimioterapia desse animal e que possa ter aí o seu tratamento adequado e o retorno familiar. Tem mais perguntas? Bom dia. Bom dia a todos. Dr. Robson, eu queria tirar uma dúvida com o senhor. Nas últimas semanas, a minha cachorra está apresentando secreção ocular. Meio esverdeada, só que ela não está tendo outro sintoma, tipo fezes, mole, só o olho. E aí eu queria ver com o senhor o que seria possível de algum sintoma a mais, parasinomose. E Dr. Robson? Marcos, sempre quando a gente fala em olho remelando, a maioria das pessoas já pensa em sinomose, tá? Porque uma das formas, uma das sintomatologias de sinomose é o olho remelando, né? Que é a forma ocular da sinomose. Para que você possa diagnosticar sinomose ou não, é necessário que se faça exames, tá? Para que você identifique se existe ou não a presença do vírus ou de anticorpos. Outras sintomatologias que podem apresentar, uma ceratoconjuntivite seca pode causar isso daí, uma conjuntivite bacteriana pode causar isso daí, ou uma conjuntivite, outra, uma úlcera de córnea já pode causar também esse olho remelando e esse olho fechado. Tem várias doenças que podem estar associadas a esse olho remelando. Por isso que sempre eu digo, Marcos, procure um médico veterinário. É importantíssimo que esse animal seja diagnosticado e seja feito o tratamento de imediato. O olho é uma coisa muito sensível. Para se ter uma ideia, você pode perder o olho em questão de horas. Esse olho pode estar com uma úlcera de córnea e essa úlcera de córnea pode se agravar, causando uma desmetocele, por exemplo, e uma ruptura de córnea. Então é interessante, quando chega ali na última camada, na camada de DCM, ele pode causar o rompimento ali e você perder o olho desse animal. É interessante que seja avaliado urgentemente para fechar um diagnóstico e tratar de forma adequada. Tem mais perguntas no nosso WhatsApp. Bom dia. Bom dia, aqui é Maria de Jesus de Baixo Soledade. É porque eu estou com duas cachorras que estão com o mesmo problema. As vaginas delas estão vermelhas, irritadas demais. O que é que pode ser? No cio elas não estão não, no período do cio. Eu quero que o senhor mande me dizer alguma coisa aí. Tenha um santo e abençoado dia. E aí, Dr. Robson? Olha, da mesma forma, Marcos, que eu respondi há pouco quanto à questão do pênis do cachorro. Essas alterações que existem em vagina, por exemplo, os lábios vulvares da cadela está inchada ali, a vulva está inchada. Sempre se atrela e se pensa a uma questão de cio, tá?
mas esse animal ele pode estar com a vulva inchada porque ele está lambendo demais. Aí ele está lambendo demais, pode ser em virtude de uma vaginite, pode ser em virtude de uma infecção urinária, pode ser em virtude de um TVT, que é o tumor venéreo transmissível que eu citei há pouco. As possibilidades são vastas. Eu acho que a importância desse quadro, Marcos, é a gente alertar as pessoas para que existem os problemas, né? Mas o mais importante é procure o auxílio de um profissional, porque você só vai conseguir fazer os diagnósticos diferenciais das doenças com o auxílio de um médico veterinário, com o auxílio do exame clínico, com o auxílio dos exames laboratoriais, né? Muitas vezes até a gente tem dificuldade, o profissional, em fazer um diagnóstico diferencial de uma doença em contato com o animal. Então fica muito difícil a gente dizer o que é que o animal, até mesmo porque é proibido a gente dizer o que é que o animal tem sem examiná-lo, tá? Sem estar aqui palpando o animal e com a presença dele. Mas a gente sempre diz as possibilidades que podem ser. Agora, você só vai conseguir fazer esse diagnóstico diferencial com um médico veterinário. Tem um cachorrinho poodle com Shih Tzu, é isso? Shih Tzu. Há uns 20 dias, há uns dias, veio notando ele fazendo xixi muito amarelo. Só que ele toma bastante água. E além do mais, é muito alvoroçado, só quer morder. E aí, é normal isso? Não é normal. Primeiro, as alterações que existem urinárias, os extremos são prejudiciais. Quando você vê uma urina clara demais, ela pode ser um sinal de doença. Quando você vê uma urina muito espumosa, pode ser um sinal de doença. Quando você vê uma urina onde as formigas procuram estar ali ao redor daquela urina, pode ser um sinal de problema, por exemplo, de diabetes. Quando você vê uma urina muito amarelada, uma urina muitas vezes ictérica, amarelada demais, pode ser uma infecção urinária, pode ser um quadro de leptospirose nesse animal, onde ele está ali através da urina eliminando bilirrubina. Então as possibilidades são muitas. Sempre quando existir alteração no seu animal comportamental, que seja alimentar, que seja uma alteração que você seja visível em pele, em urina, em fezes, sempre é importante fazer uma avaliação clínica. Dr. Robson Góes, ele é médico veterinário, está na Clínica Veteripet, na Rua Augusto Monteiro, 569, Centro de Caicó. Telefone 3421-1263, WhatsApp 849-9962-1907 e o Instagram, @Veteripet. Obrigado pela sua participação, nosso último programa do ano, né? Obrigado, Marcos. O último programa do ano desejar aqui a todos que acompanhou esse programa, desejar aí um ótimo 2025, agradecer pela paciência, agradecer pelas perguntas e desejar a todos os ouvintes da rádio, ouvintes da internet, do seu blog, né, e de todos os internautas da Veteripet, da rádio, que 2025 vem aí repleto de alegria, de felicidade, e vamos para mais um ano aí de desafios. 8 horas 4 minutos.